Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa semana de programação. Pessoal, vou precisar do vosso feedback para saber se o áudio está bom, se vocês conseguem me ouvir, se vocês conseguem me ver. Então, preciso que vocês deixem um comentário dizendo se conseguem me ver, se conseguem me ouvir normalmente. Consigo me ouvir normalmente. Cláudio José. Cláudio José, o Cândido. Não consigo te ouvir bem. Boa noite, não consigo lhe ouvir bem. Consegues ouvir? Consegues ouvir? Estou ouvindo. Boa noite mais uma vez. Sejam bem-vindos à nossa segunda aula, né, da semana de programação. Para você que só chegou hoje, essa é a segunda aula de 5 aulas, né? Ontem tivemos a primeira aula. Na primeira aula nós falamos de mentalidade para aprender programação com sucesso e também falamos dos fundamentos de programação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre dificuldades e desafios ao longo da jornada e também vamos falar sobre linguagens de programação, né? E amanhã também teremos uma aula. Amanhã vamos falar de estratégias para melhorar o processo de aprendizado. Vamos falar também sobre bibliotecas e frameworks, a diferença, né? Vamos exemplificar algumas bibliotecas e algumas frameworks, falar da sua importância, por que elas foram criadas. E amanhã teremos um convidado. Na terça-feira, nós teremos mais uma aula, né? Vamos falar sobre carreira na área de programação. Vamos falar sobre o roadmap de desenvolvimento web, né? O que um desenvolvedor web precisa aprender, o que um estudante de programação precisa aprender para que se torne um desenvolvedor web. E no último dia, que é no dia 26 de fevereiro, nós vamos falar sobre programando com inteligência artificial. Será a nossa última aula, e é uma aula que vocês não podem perder. Nessa aula terá muitas novidades. Bem, diferente da aula de ontem, na aula de hoje nós teremos a minha produção, ela nos caprichou hoje e teremos uma apresentação. Vou colocar aqui a apresentação, vou colocar aqui ao lado, para podermos apresentar. Assim, hoje nós vamos falar sobre dificuldades e desafios ao longo da jornada, né? E também vamos falar de linguagem de programação. Todas as aulas elas foram estruturadas de uma forma que nos permite abordar sobre soft skills e hard skills, né, sobre skills técnicas, né, assuntos técnicos de programação, como, por exemplo, linguagens de programação, mas também vamos falar de soft skills, né, como dificuldades, quais são as dificuldades que o estudante de programação ou o programador enfrenta ao longo da sua jornada, como é que ele vai lidar com essas dificuldades e como é que ele vai superar as mesmas dificuldades, né? Então, temos aqui o nosso slide, feito pela nossa produção. Nosso site foi feito pela nossa produção e vamos começar. Ontem, nós falamos sobre fundamentos de programação, então vou fazer uma recapitulação. E falamos de o que é necessário para dar os primeiros passos em programação, né? Mencionei que o primeiro passo para começar a aprender programação aprender lógica de programação e depois aprender uma linguagem de programação. Na mesma linguagem de programação, estudar estruturas de dados e estudar programação orientada a objetos, né? A lógica de programação é a mesma em todas as linguagens de programação, então a lógica de programação é a base. E depois de aprender a primeira linguagem de programação, com essa mesma linguagem de programação, você pode aprender estruturas de dados, que é a maneira de estruturar, organizar, manipular organizar, lidar e manipular dados no algoritmo, ou seja, você vai
aprender a estruturar o algoritmo para que possas lidar com dados da melhor forma possível. E o último elemento, né, como primeiro passo, é programação orientada a objetos. Então, esses são os primeiros passos. A aula de hoje é uma continuação da aula de ontem. A aula de hoje é uma continuação da aula de ontem, né? Vamos falar de dificuldades. E eu quero começar falando de algumas crenças limitantes que muita gente tem. Uma delas eu abordei ontem, mas vou falar um pouquinho mais hoje, porque é realmente importante que as pessoas ressignifiquem as crenças para que tenham sucesso em qualquer atividade que queiram fazer, principalmente quando se trata de aprender. E a primeira crença limitante, que nós inclusive falamos ontem, é as pessoas acreditam que quando elas começam a fazer algo novo, elas fazem enquanto estiver fácil. A partir do momento que a coisa se torna difícil, elas desistem. Isso é uma crença, isso é muito comum. E para aprender programação com sucesso, e não só, você precisa ressignificar essa crença, que é deixar de acreditar que quando as coisas ficam difíceis, é a hora de você parar, e passar a acreditar que quando se trata de aprender, a dificuldade e o desconforto são um sinal para você continuar, porque o ser humano cresce em desconforto. Então, ao invés de você ser uma pessoa que desiste quando as coisas ficam difíceis, você vai ser uma pessoa que continua, porque em programação você vai lidar com muitas dificuldades. E se você tem essa crença limitante, você não vai prosseguir, você vai desistir. E a outra vai levar muito tempo, né? As pessoas acreditam que aprender programação vai levar muito tempo. Não só programação, qualquer outra coisa que queiram aprender. Realmente, todas as coisas que você decidir aprender na vida, elas vão levar o tempo necessário. Mas tem um segredo. Quanto mais intenso você for, mais rápido você vai aprender e menos tempo isso vai levar. Então, a intensidade distorce o tempo. Quer dizer, se você se dedicar mais, quanto mais contato você tiver com aquilo que você está aprendendo, mais rápido você vai aprender e também menos tempo você vai levar. Então, essas são duas crenças limitantes que é importante ressignificar, né? Ressignificar crença é você deixar de acreditar da maneira que acreditas e passar a acreditar de uma forma diferente. É isso que significa ressignificar crenças, né? Mudar o significado de uma crença. Então, quando fica difícil, é sinônimo de continuar. Você deve continuar quando fica difícil, porque você está exposto ao desconforto e é no desconforto que o ser humano cresce. E para levar menos tempo e para aprender mais rápido, independentemente do que você esteja a aprender, você precisa ser mais intenso, né? Fazer mais vezes, praticar mais vezes, estar sempre em contato com aquilo que você está a aprender. Isso vai permitir você aprender mais rápido e levar menos tempo. E agora vamos começar falando vamos entrar no tema de hoje, né? Que são as dificuldades que você vai enfrentar ao longo da tua jornada, né? Quando você estiver aprender programação. A primeira, né, não é uma dificuldade, mas é um assunto importante a se abordar, né? Que é curva de aprendizado. O que é curva de aprendizado? Curva de aprendizado trata-se da quantidade de tempo e de esforço que você vai precisar dedicar para aprender alguma coisa, né? Ou seja, todo o tempo que você vai levar, todo o esforço que você vai fazer para aprender alguma coisa, chama-se curva de aprendizado. E a curva de aprendizado de programação, ela é longa, né? Você não aprende programação da noite para o dia, existe um certo tempo. Só que, como acabamos de dizer, quanto mais intenso você for, menos tempo você vai levar e mais rápido você vai aprender. Muitos desenvolvedores aprendem muito rápido porque eles, por exemplo, estudam todos os dias, né? Eu mesmo também, quando comecei a aprender programação, eu evolui rápido porque eu estudava todos os dias, né? Durante todos os dias eu tirava por aí 2, 3 horas que eu me dedicava em programação. Estava a ser muito intenso. E você que está me ouvindo nesse momento também pode fazer o mesmo, né?
ser mais intenso, estudar todos os dias, vai te ajudar a acelerar o teu processo, vai te ajudar a diminuir essa curva de aprendizado. E o primeiro desafio, né, que você vai enfrentar ao aprender programação é a dificuldade inicial de entender e aplicar os conceitos. Tudo que você for aprender na vida, no princípio, vai ser difícil. Você vai precisar se adaptar, né? Então, com programação não é diferente. Você vai ter um certo desconforto no princípio em entender os conceitos, porque serão conceitos novos, não serão familiares para ti. E no princípio vai ser mesmo difícil aplicar. Mas é simplesmente você entender que isso é o normal. Quando você entende que isso é o normal, você não se frustra. Você não desiste, você continua, porque você entende que, independentemente do que eu tiver que aprender, no princípio será difícil. Então, você não deixa de aprender programação porque ficou difícil, porque você entende que qualquer coisa que você tiver que aprender na vida vai ser difícil, isso é normal. Essa é a melhor maneira de você lidar com esse desafio, que é a dificuldade inicial de entender e aplicar os conceitos. O segundo desafio é você se acostumar com a sintaxe. O que é sintaxe? Sintaxe é uma forma de escrever. A sintaxe é a forma de você organizar o código, né? Por exemplo, em programação, basicamente o que nós fazemos é escrever código. Em programação é isso. Você aprende a escrever código. Só que você tem uma forma certa de escrever o tal código. Então, essa forma certa de escrever o código é o que é a famosa sintaxe. No princípio, é novo. No princípio, você não está acostumado. Então, você vai levar um certo tempo para se acostumar a isso. Então, esse é um desafio também, se acostumar à sintaxe das linguagens, à sintaxe de lógica de programação. O outro desafio é ficar baralhado, estagnado com muito conteúdo. Vários desenvolvedores, né, iniciantes e não só, depois de muito tempo, depois de um certo tempo, né, aprendendo programação, eles se deparam com esse desafio, que é você tem muitas informações, por exemplo, você tem muitos cursos, mas você não sabe como prosseguir, você fica parado, você fica estagnado, você não sabe como prosseguir. E isso é muito comum. Como é que o desenvolvedor pode superar ou lidar com isso, né? Como é que o desenvolvedor supera ou lidar com isso? Você precisa simplesmente, né, perceber que é necessário que tenhas um direcionamento, né? É necessário que você tenha alguém ao teu lado que te direcione, que te diga o que você vai fazer, o que você vai estudar antes, o que você vai estudar depois, né? Que te dê um guia, né? Isso é muito importante. E é para isso que eu estou aqui, para isso que eu estou aqui a dar essa aula, para isso que você está aqui na semana de programação, para que você tenha o direcionamento que você precisa, para que você não fique baralhado ou estagnado. E eu acredito que muitos desenvolvedores, nesse exato momento, que se inscreveram para a semana de programação, estão estagnados e baralhados. Sei disso que eu conversei com muitos, e muitos estão nessa situação. A semana de programação ela foi desenhada para três casos. O primeiro é quem quer aprender programação e não sabe por onde começar ou tem muitos tabus, né? A semana de programação foi desenhada para essa pessoa. Quem já começou a aprender programação e ficou estagnado, essa é a dificuldade, né? É isso que nós estamos a falar nesse exato momento, ficou estagnado. E quem já sabe programar e quer saber qual é o próximo passo. Por exemplo, sabe programar, conhece uma linguagem ou duas, né, algumas linguagens, mas ele quer um guia de carreira, né, por exemplo, quer se tornar um desenvolvedor, um cientista de dados, quer se tornar um desenvolvedor mobile, mas não sabe o que estudar para que se torne, para que siga essa carreira. A semana de programação também foi desenhada para isso. Então, se você estiver baralhado, se você estiver estagnado, se você tiver muito conteúdo e não sabe o que estudar, a semana de programação é para ti. E o último desafio, a dificuldade, é desenvolver a disciplina para continuar até conseguir. Isso é muito sério. Disciplina é basicamente você fazer o que precisa ser feito sempre. Essa é a melhor definição de disciplina. Fazer o que precisa ser feito sempre. Quer você esteja bem-humorado, quer você esteja mal-humorado, você vai fazer.
E o que acontece com a programação é o seguinte, vários programadores se deparam com o seguinte cenário, você não consegue fazer algo funcionar de primeira, né? Você vai tentar sucessivas vezes até conseguir. Isso é muito comum. Eu, inclusive, também passo por isso. E isso não tem a ver com o teu nível, né? Isso é muito importante que o iniciante entenda isso, que até o desenvolvedor experiente, em algumas vezes, não consegue fazer o código ou o algoritmo funcionar da maneira que deve funcionar de primeira. Ele depara-se com dificuldades, né? E ele continua tentando até conseguir, até fazer aquilo funcionar. Tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, até acertar. Então, desenvolver essa disciplina é um desafio também, que o iniciante tem, que o desenvolvedor, que o programador tem. Então, é essencial. Então, esses são os 5 desafios que eu selecionei aqui, né? Entender sobre a curva de aprendizado, que é o tempo e esforço que você vai precisar dedicar para você aprender, dificuldade inicial de entender e aplicar os conceitos, se acostumar com a sintaxe, né? Só prestar atenção e fazer várias vezes, repetir, e que você vai se acostumar e aquilo vai ficar natural. A outra é ficar baralhado, estagnado. A solução é você precisa de uma mentoria e é para isso que eu estou aqui. E por último é desenvolver a disciplina para continuar tentando até conseguir. Isso aqui não tem como, mano. Você vai precisar desenvolver essa disciplina se você quer ser um bom programador. Né? Como a aula foi desenhada para falar de soft skills, né? Já falamos das dificuldades, falamos da dificuldade, falamos também dos desafios, e agora vamos falar de linguagens de programação, né? Vamos falar de assuntos técnicos, né? Porque vocês estão aqui para serem instruídos e se tornarem programadores, então vamos falar de assuntos técnicos também. Após aprender lógica, você deve prosseguir e aprender uma linguagem de programação. A linguagem que você vai escolher não importa. As linguagens de programação, elas não são... as linguagens de programação, elas não são animais de estimação, não são deuses para serem adorados. Linguagens de programação são simplesmente ferramentas que são usadas para criar soluções para resolver problemas. Simplesmente isso. Tem um hábito, né, e um problema que os desenvolvedores têm, isso é global, que terem muito ego, né? Tipo, acharem que a linguagem de programação que eles conhecem é a melhor do mundo. Que na verdade não é isso. Cada linguagem foi criada para um objetivo específico, né? E o que é linguagem de programação? Linguagem de programação é um conjunto de regras e comandos utilizados para dar instruções a um computador. A palavra computador está negritada aqui porque quando eu me refiro ao computador nessa definição, não me refiro simplesmente a um PC, refiro-me a toda e qualquer máquina que consegue realizar um processamento. Pode ser um telefone, pode ser o computador mesmo, pode ser um tablet, enfim, qualquer outra máquina que permite realizar processamento, né? Processar informações. Então, linguagem de programação é um conjunto de regras, de comandos, né, que são palavras, e cada palavra tem a sua função, cada comando tem a sua função, é um conjunto dessas palavras que servem para dar instruções no computador. Então, você cria uma lista de instruções para que a máquina, para que o computador te siga, né, para resolver um determinado problema. E elas permitem que os programadores criem softwares, né, softwares, aplicativos e sites. Softwares, aplicativos e sites são soluções para problemas. Programação tem a ver com resolver problemas, é basicamente isso. Você quer resolver um problema, você vai criar um software, e para criar um tal software, você vai usar uma linguagem de programação, que essa linguagem de programação é um conjunto de palavras, é um conjunto de comandos, é um conjunto de instruções que são entendidos por uma máquina, e que quando você organiza essas palavras, essas instruções na ordem, com uma lógica certa, uma lógica correta, são executadas na ordem correta, resolvem um tal problema. É basicamente isso, uma forma simples de falar. E cada linguagem de programação tem uma finalidade, né? Existem várias, né? Existem várias, mas todas elas
Todas elas servem para escrever códigos que fazem o computador executar uma tarefa específica. Nessa imagem, nós temos aqui algumas linguagens de programação, né? Temos aqui algumas logos de algumas linguagens, como JavaScript, como PHP, como Python, como Java, Ruby, Swift, Kotlin, C Sharp, e R, e C++, e a linguagem C. Todas essas linguagens, cada uma, ela foi criada para um objetivo específico, né? Então, bem, para a nossa sessão, vamos ter uma espécie de sessão prática, né, onde eu vou mostrar uma linguagem de programação, o que é possível fazer com uma linguagem de programação, que é o JavaScript. É a linguagem que nós vamos usar hoje para exemplificar e vermos o poder de uma linguagem de programação. O que é possível fazer? Que, por exemplo, se o desenvolvedor só aprender lógica, depois de aprender lógica, aprender JavaScript, né? E o que ele vai conseguir fazer, né? Então, para começar, o que é essa linguagem JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação que é usada principalmente para criar interatividade em uma página web. Provavelmente, é muito provável mesmo, que todos que estão a ver essa live saibam o que é um website, né? Por exemplo, vocês estão a assistir esta live, esta aula, por intermédio de um website. Isso aqui é um website. Então, este website, ele é interativo, ele consegue interagir contigo. Tem animações, tem ações que você pode fazer no mesmo website. Então, essas animações, elas são feitas com JavaScript, né? Essas animações, elas são feitas com JavaScript, que é essa linguagem que estamos abordando nesse momento. Essa linguagem permite, né, manipular o conteúdo de uma página web, como essa que você está vendo nesse momento, está a usar para assistir essa aula, né, que é uma página do Facebook. Permite validar informações de formulários. Por exemplo, quando você está na página inicial do Facebook, você faz login, né? Então, para validar essas informações, né, verificar se você escreveu o nome de forma correta, você escreveu a senha de forma correta e tal, é usado o JavaScript. Esse JavaScript que eu estou a abordar aqui. Também ele é usado para criar jogos, né, simples para navegadores e muito mais, né, como animações e efeitos visuais. E eu tenho aqui um exemplo do que é possível fazer com JavaScript, né? Vou aqui partilhar a minha tela para vocês poderem ver o exemplo, né? Vou aqui inicializar o meu editor de texto para eu poder mostrar o exemplo que temos, né? Para servir de sessão prática para a nossa aula. Vou partilhar minha tela. E vou partilhar esta tela. Então, conforme vocês podem ver aqui, eu tenho o código na tela, mas ainda não vou explicar o código, vou mostrar, né, o exemplo, né, que eu tenho. Por exemplo, vou aqui mostrar o exemplo, que é vou mostrar aqui um exemplo. Vai ter uma certa dificuldade para mostrar esse exemplo, mas nada que a gente não possa fazer. Tá, vou mostrar aqui o exemplo. Tenho aqui um exemplo, né, que é um conversor de moedas, conversor de Kwanza para moedas internacionais, né, como o euro, o dólar, tem também o real. Nesse exemplo, é uma página web, né, simples, como qualquer outra, e nós usamos o JavaScript para permitir com que o usuário que estiver a usar essa página possa converter, né, fazer uma conversão de Kwanza, da moeda Kwanza para alguma outra moeda. Por exemplo, eu vou colocar aqui 20 mil Kwanzas.
Ele me mostra o resultado, né, que 20 mil kwanzas é equivalente a 21,68 dólares, euro e real. Esses dados aqui, nessa conversão, ela é feita em tempo real mesmo, né? Ela é feita em tempo real, cada dia a cada momento que a pessoa ver nesta página e fizer uma conversão, ele vai ter o valor da conversão, tendo em conta o câmbio, né? O câmbio atual. Neste momento aqui, ele está a usar o câmbio do banco. Vou aqui colocar 100 dólares, né? 100 dólares. Ele mostra que 100 dólares é equivalente a 100 mil kwanzas, se está certo, é equivalente a 108 dólares. Então, este é um exemplo prático do que é possível fazer com JavaScript, né? JavaScript é uma linguagem muito poderosa. Para além de manipular para além de manipular páginas web, JavaScript também atualmente é usado para criar aplicativos para dispositivos móveis. Então, vou mostrar o código. Eu vou mostrar o código para poder explicar um pouco sobre a estrutura deste nosso exemplo. Então, neste exemplo eu tenho uma página web, né? Uma página web. Usei tecnologias web, tecnologias que são usadas para criar páginas web, né? Usei a linguagem de marcação, o HTML, e usei a linguagem de esterilização, CSS, e usei o JavaScript, né? O famoso JavaScript, que é o assunto que estamos aqui a abordar. O HTML ele é usado para definir, dar significado, né? Estruturar a página, dizer o que cada elemento na página significa, né? Por exemplo, nós temos aqui um H1. H1 é uma espécie, é uma forma de você identificar o título da página. Na página nós temos um título que é o conversor de kwanzas para moedas internacionais. Com HTML5 nós conseguimos dizer o que essa frase é. E nesse caso aqui, colocando essa frase dentro desta tag, nós chamamos de tag H1, nós estamos a identificar essa frase como um título. E temos aqui um formulário, né? Esse formulário contém um campo de texto e também contém um botão. Então, a HTML nos permite identificar o que cada elemento na nossa página tipo, qual é a função de cada elemento, né? Que permite definir o que é um título, o que é um formulário, entre outros. E o CSS, ele é responsável pelo estilo, ele é responsável pelo aspecto visual, né? Pelo design, o famoso design é muito conhecido, o aspecto visual é muito conhecido pela palavra design. Então, CSS é usado para isso, é usado para design. Então, nós temos aqui o design, ou seja, eu tenho um elemento HTML, por exemplo, eu tenho aqui o título, né? H1, eu disse essa frase, no HTML eu disse essa frase, é o título da página. Boa. E aqui no CSS eu venho e dou um estilo, trabalho o design daquele elemento que eu defini no HTML. Então, eu defini aqui que o H1, o título H1, todos os títulos, né, H1, H2, H3, de uma hierarquia de títulos, vão ter esse design. Então, eu uso o CSS para definir o estilo de cada elemento na página, cada elemento HTML na página. E o famoso JavaScript, que é o assunto que estamos a abordar, ele é usado para dar interatividade. Tipo, por exemplo, essa página, você coloca um valor no campo de texto e depois clicas num botão e uma ação é executada. Então, JavaScript é a linguagem de programação que vai executar esta ação. Então, temos aqui nosso JavaScript. Da mesma forma que eu no CSS preciso referenciar o elemento, no JavaScript também preciso fazer a mesma coisa, né? Tipo, peguei aqui o valor, né? Que é este campo que está aqui, né? Então, ao pegar aqui o valor, eu pego este elemento, eu referencio esse elemento e eu posso ter acesso ao valor que é digitado dentro desse campo de texto. Da mesma forma, tenho o botão também. E eu coloquei aqui, né, o botão, isso nós chamamos de variável.
referenciei o elemento e atribuí o elemento a uma variável. E sempre que eu quiser usar esse elemento, modificar alguma coisa desse elemento, eu simplesmente vou usar a variável onde eu atribuí este elemento, ou a referência deste elemento. Então, eu fiz isso aqui, e aqui eu peguei essa variável, e na variável eu coloquei um listener. Listener é tipo um evento, né? Por exemplo, quando o botão é clicado, isso é chamado de um evento em JavaScript, e quando esse botão for clicado, ele vai executar alguma ação, que a ação é essa que está aqui dentro, né? Isso aqui nós chamamos de função, e ele é usada para organizar um bloco de código que vai executar uma função específica. Por exemplo, esse bloco de código está aqui, ele vai fazer a conversão. Então, é para isso que servem as funções em JavaScript. Então, nós temos aqui todo o código que é responsável por fazer a conversão. Essa conversão, como eu disse, é feita em tempo real. Ele usa uma que nós chamamos de API, né? Ele pega o valor do câmbio, ele pega em um determinado site, né? que fornece esses valores, e com base nesses valores ele faz a conversão. Então, este é o código JavaScript que é responsável por fazer a conversão. Então, essa é uma explicação básica do nosso exemplo, né, que é a nossa sessão prática da nossa aula, para mostrar o que é possível fazer com linguagens de programação, o que é possível você criar com linguagem de programação. Na verdade, dá para criar coisas muito mais avançadas, resolver problemas muito mais complexos, mas essa aula é uma aula é uma aula de 1 hora. Então, nós trouxemos aqui um exemplo que é simples, mas que é prático, né? Que te permite você poder converter uma moeda, né? Converter de Kwanza para outras moedas, que é alguma coisa que é muito comum de se fazer, né? Você simplesmente E sendo um desenvolvedor, se você tem a capacidade de criar algo como um conversor de moeda, você tem a capacidade de converter 1 milhão. Você tem a capacidade de criar outras ferramentas, né? Coisas muito mais avançadas e resolver muitos outros problemas. $1.089. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Né? Essa foi a aula 2, nós falamos de dificuldades, né? Falamos de dificuldades e desafios que o desenvolvedor encontra, né? Que o estudante de programação encontra ao longo da sua jornada. Também falamos de linguagem de programação e demos um exemplo, né? Usamos uma linguagem de programação e demonstramos um exemplo, demonstramos algo que é possível fazer com a mesma linguagem de programação. Então, essa foi a nossa aula. Amanhã teremos mais uma aula. Amanhã nós vamos falar ontem falamos nas soft skills, onde falamos da mentalidade, né? Falamos da mentalidade que você precisa ter para aprender programação com sucesso. Hoje, soft skills, falamos de dificuldades que você vai encontrar ao longo do processo. E amanhã, nas soft skills, vamos falar de estratégias para você melhorar o teu processo de aprendizado. Então, como a semana de programação é uma mentoria, nós vamos abordar esses temas para que o desenvolvedor ele tenha uma visão do que é necessário desenvolver, o que é necessário melhorar em si mesmo, para que ele possa ser um desenvolvedor excelente, para que ele possa ter sucesso em sua carreira. Então, amanhã vamos falar de estratégias e para as hard skills, nós vamos falar de bibliotecas, vamos falar de frameworks. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Vejo vocês amanhã.